Olá, bom dia, que a paz de Jesus esteja conosco, que nos oriente nessa semana que se inicia, que possamos aproveitar ao máximo os seus ensinamentos com muita luz, com muita fé, com muito equilíbrio. Que Jesus esteja em cada lar e em cada coração, fortalecendo e iluminando todos os que estiverem ao nosso redor. Graças a Deus. E o nosso livro de hoje é do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. É o capítulo número 160, chama-se Filhos da Luz. Começa com uma carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 8, que diz: Andai como filhos da luz. Palavras de Paulo. E a gente, quando fala em andar como filhos da luz, a gente tem que lembrar que muitas vezes as trevas estão ao nosso redor, muitas vezes nós levamos trevas aonde a gente vai, às vezes até sem perceber, porque somos humanos e às vezes o mundo, as problemáticas, a nossa vida íntima, os nossos pensamentos influenciam muito no ambiente ao nosso redor e às vezes é difícil manter essa luz acesa. Por isso que é preciso orar e vigiar, para que a gente permaneça sempre na luz. E Emmanuel diz pra gente que cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual. Isso dá um pouquinho de receio, porque às vezes a gente cria um ambiente ruim ao nosso redor e a gente não sabe que somos nós que estamos criando esse ambiente. Às vezes com mágoas, com mau humor, com muitas reclamações, com muitas exigências. E é preciso vigiar para que a gente não crie esse ambiente, porque uma vez criado, é mais difícil sair dele. Ele diz: os atos, palavras e pensamentos constituem informações vivas da zona mental de que procedemos. Então, muitas vezes, esse ambiente que a gente acha que está ruim, não são os outros que estão criando, somos nós mesmos, porque a gente estaciona nessas zonas vibratórias mais baixas e ali sempre haverá coisas ruins. E se a gente está ali no meio, a gente está passando a vida e perdendo a nossa lucidez, a nossa fé nesse ambiente. Então é preciso se elevar. É como quando a gente cai no chão e se enche de poeira. Se a gente não sacudir essa poeira, não bater a mão aí, a gente vai continuar deitado lá no chão, na poeira. Os filhos da inquietude costumam abafar quem os ouve em mantos escuros de aflição. Pessoas muito inquietas, muito ansiosas, não necessariamente por culpa delas, mas por se deixarem envolver por pela falta de fé, pela falta de confiança em si mesmo, ela acaba contaminando todo o ambiente ao nosso redor. E às vezes a gente é essa pessoa. Os rebentos da tristeza espalham o nevoeiro do desânimo. Os cultivadores da irritação fulminam o espírito da gentileza com os raios da cólera. Os portadores de interesses mesquinhos ensombram a estrada em que transitam, estabelecendo escuro clima na mente alheia. Os corações endurecidos geram nuvens de desconfiança por onde passam. E a gente vai lendo esses exemplos que ele vai dando e sempre pensando em alguém. Ah, essa pessoa é assim. Nossa, quando essa pessoa chega, o ambiente fica muito ruim ao redor dela. Nossa, porque me lembrou tal pessoa. E a gente nunca lembra de pensar na gente, em como a gente muda o ambiente quando nós chegamos. Porque no final das contas, nós só vamos dar conta de nós mesmos, de como a gente vai se portar em qualquer ambiente que a gente vá. Se o ambiente está muito triste, quem sabe nós deveríamos ser o instrumento da alegria. Se o ambiente está muito aflito, quem sabe nós deveríamos ser os mensageiros da boa-fé, da esperança. Mas como ainda estamos aprendendo, claro, a gente às vezes se deixa envolver por esse ambiente e ao invés de fazer a diferença, a gente soma naquele ambiente e traz mais tristeza e mais aflição. Então, quando a gente fala sobre essas pessoas, a gente tem sempre que pensar como fica o ambiente quando nós estamos nele e o que a gente pode fazer para mudar. Ele continua: os afeiçoados à calúnia e à maledicência distribuem venenosos quinhões de trevas, com que se improvisam grandes males e grandes crimes.
Quando nós fazemos as nossas vibrações, quando a gente pensa em seguir o Evangelho, a gente enumera um monte de coisas. Quando a gente fala em vícios, a gente fala dos vícios físicos, de álcool, de drogas. Quando a gente fala em perturbações, a gente fala daquela pessoa que comete crimes. E às vezes os crimes, como ele diz aqui, começam com calúnia e maledicência. E a maledicência, a gente fala mal dos outros e cruelmente, porque infelizmente a gente vai sempre falar de alguém, porque as pessoas são exemplos para nós, assim como nós somos exemplos para os outros. Mas não é o falar das pessoas, é o como nós falamos das pessoas. Naturalmente, a gente não vai incentivar o erro, a gente vê uma situação errada e falar, nossa, que bacana, ou ser indiferente. Não é isso, é buscar naquela situação algo que a gente possa falar de positivo para que essa situação mude, para que ela se transforme em algo de aprendizado e de crescimento para todo mundo. Simplesmente falar mal não resolve nada. Alivia o nosso dia, dá tempo para a gente achar que a nossa vida não está tão ruim, porque afinal de contas a gente está julgando a vida dos outros, mas faz com que a gente crie um ambiente muito ruim ao nosso redor. Às vezes é mais fácil, a gente fala que os vícios do álcool, do cigarro, das drogas são difíceis de perder, mas esses que estão dentro de nós e que a gente nem julga como vício, são os mais difíceis, porque aí depende do nosso esforço pessoal. E todos nós temos algum vício para melhorar. A maledicência é o mais comum a todos nós. Difícil é aquela pessoa que não tem uma outra coisa para apontar no outro. E novamente, não significa não dobrar o mal, não orientar, educar, mudar o ambiente se alguma situação estiver errada, se uma pessoa que a gente ama estiver no caminho que não é muito bom, ou até uma pessoa que a gente só tem um convívio leve, mas está se direcionando para alguma coisa ruim, que a gente não possa dar uma orientação, mas não simplesmente o falar mal pelo prazer de ver a pessoa se sentindo pior. Isso é muito errado. E ele diz como fazer isso. Ele fala, os cristãos, todavia, são filhos da luz. Será que nós somos cristãos já? Porque ele diz, e a missão da luz é uniforme e insofismável. Beneficia a todos, sem distinção. Não formula exigências para dar, afasta as sombras sem alarde, espalha alegria e revelação crescentes, semeia renovadas esperanças, esclarece, ensina, ampara e irradia-se. Esse é o trabalho da luz. E se a gente quiser ser luz, a gente precisa entender como a luz se manifesta, principalmente dentro de nós. É um trabalho silencioso, muitas vezes solitário, muitas vezes difícil, mas a gente precisa começar a construir essa luz dentro de nós, porque se nós estivermos brilhando, o ambiente ao redor se ilumina. É exatamente por isso que se usa o exemplo da luz, porque para que ela possa iluminar o ambiente, ela acende. Então ela primeiro se ilumina para depois iluminar o mundo ao redor. Como a gente faz isso? Tem muitos exemplos e nenhum deles é muito fácil, mas a gente começa a nossa própria iluminação com estudo, com aprendizado. E o estudo não é só esses que estão no livro, é observando as pessoas que estão ao nosso redor, vendo o que há de bom nelas, ouvindo aquelas pessoas mais próximas de nós, que sempre têm uma lição para dar, buscando exemplos edificantes, observando o mundo ao nosso redor e tirando dele o que há de melhor. Porque Paulo diz pra gente que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E ele ainda fala, veja tudo, perceba tudo e escolha o melhor. Porque nessa escolha do melhor, a gente está construindo a nossa paz, a nossa luz, o ambiente iluminado que a gente quer ao nosso redor. Então muitas vezes a gente fala assim, mas como saber se eu estou sendo bom? É só olhar o ambiente que se cria ao nosso redor, quando ali estamos. É difícil, sem dúvida. Às vezes a gente tá mal, acontecem problemas no trabalho, acontecem problemas dentro de casa que a gente
muitas vezes não tem como resolver e a gente vai lá, caindo nas nossas vibrações. Mas se essa chama de fé, de luz, de esperança estiver dentro da gente, a gente cai um pouquinho, sabe como a Enel faz cair energia, mas dali a pouco a gente volta a brilhar e trazer o que a gente tem de melhor. Então, para que a gente possa iluminar o ambiente ao nosso redor, vamos nos iluminar, estudando o Evangelho, aprendendo, observando bons exemplos, não só julgando, mas vendo as coisas que acontecem de ruim com a mentalidade de quem tenta encontrar uma solução para que seja melhor. E aí a gente vai criando esse ambiente iluminado ao nosso redor. Nós somos filhos da luz e a nossa missão é iluminar o ambiente em que a gente possa estar. Muita paz. E as nossas vibrações são sempre energias de luz mandadas para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, nesse momento, a gente coloca lá o nosso coração para funcionar e mentaliza todas as pessoas que a gente sabe que precisam de luz. Aqueles lugares que se encontram em guerra, que estão tanto sofrimento, que os nossos pensamentos de luz cheguem até eles. Aqueles lugares que se encontram em conflitos, aquelas pessoas que estão angustiadas, os presídios, os asilos, os orfanatos, todos esses lugares onde existe muita solidão e muita revolta, que os nossos pensamentos possam abraçar cada um desses irmãos com muita luz, com muita fé. A gente vibra pelas pessoas que se encontram na rua, por aqueles que se perderam nos vícios de qualquer tipo, que eles possam receber o nosso abraço fraterno, de esperança, de luz, de paz. E a gente envolve o nosso trabalho, onde a gente ganha o nosso sustento, por mais difícil que muitas vezes possa ser, que seja um ambiente de amor e de paz e que nós possamos contribuir para essa iluminação. A gente vibra pelos nossos queridos, aqueles que a gente gostaria de dar tudo no mundo, e por aqueles que a gente ainda tem muitas mágoas, muito sofrimento, muitos pensamentos infelizes, mas que a gente possa modificar isso, mandando luz, equilíbrio e paz. A gente deixa uma vibração em branco com nossos melhores sentimentos de amor e de luz, para que Jesus, para que os nossos amigos espirituais possam usar onde for mais necessário. E a gente pede vibrações por nós mesmos, para que a gente siga iluminando e sendo iluminado. Graças a Deus. E para encerrar, nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Muita paz e muita luz envolvendo a todos nós. Graças a Deus.